Então, começamos mais um encontro das articulações possíveis entre psicanálise e música. Boa tarde a todos que já entraram. Uma alegria ter vocês aqui comigo, né, conversando sobre esse assunto, em que nesse semestre a gente está abordando temas assim difíceis, né? A morte, a dor, o luto, a perda, difíceis os temas e muito necessários. E eu estou utilizando esse livro dos Colóquios da Voz de 2013, né? É uma compilação dos artigos que foram apresentados naquela época nos Colóquios da Voz lá em Paris. Então, o texto já está disponibilizado, fica na biblioteca da escola, quem quiser ler na íntegra. E o tema de hoje, né, continuando com as canções de Milton Nascimento, é mais especificamente até por uma pergunta que surgiu lá na Ciranda de Psicanálise e Arte. É uma pergunta que foi feita pela Teresa Nazar e era, de certa forma, complementada por uma pergunta da Sandra Edler, né? Sandra perguntou sobre os cacos de Lalang, que está lá no meu texto, e Teresa perguntou sobre o lamento, né? Perguntou para a mesa e como que cada um articulava esse lamento. Eu acho que é interessante, antes da gente começar com os slides, dar uma olhada na divulgação. Eu coloquei uma frase de um livro que eu acho muito interessante que todos nós possamos ler, né? Que é o livro da Teresa Meloni, que é um trabalho de luto, né? A escrita é toda um trabalho de luto. Então, se o Alexandre puder, eu fiz a foto do livro para as pessoas poderem, né, ver, né, de que se trata. Esse livro, eu coloco uma frase que me fez assim questão, né? É a perda dele em mim, um trabalho de luto. Da nossa colega da Escola do Rio, né, Teresa Meloni. Ela está em viagem, mas eu creio que ela vai escutar a gravação depois. E o que eu achei interessante, que me fez questão na leitura desse livro, é que é um livro que tem música, né? Não é explicitamente colocada todas as canções, mas é um livro que contém música. É muito interessante a forma como essa música vem, né? E isso me fez pensar algumas coisas, né, a partir do que a gente trabalha aqui, que é a pulsão invocante, né? A voz enquanto objeto. A voz e o olhar são as pulsões do desejo que andam juntas, né? Não dá para falar de voz sem olhar e vice-versa. E um pouco antes desse mês, né, o João Paulo me presenteou com um vídeo sobre as vinhetas que são feitas para plantão da Globo, para chamar a atenção de notícias, e é muito interessante como que o músico vai trabalhar isso para despertar uma determinada emoção, né, naquele que está assistindo. E eu fiquei com esse vídeo, né, pensando a respeito, nossa, como que quem trabalha nesse campo pode fazer uso, né, disso para publicidade e tal. Isso não é novidade para ninguém. Mas, recentemente, uma novela estreou na Rede Globo, que é um remake de uma novela que já existiu, chamada Elas por Elas. Curiosamente, a abertura dessa novela é a mesma canção, só que a abertura, o que se olha ali, é totalmente diferente, porque o tempo é outro, né? A época em que foi feita a novela chamava-se atenção para determinados aspectos que hoje em dia já não são, digamos, predominantes, e a canção permanece. Claro, muda o intérprete, né? Muda inclusive o andamento da canção, mas a canção permanece. Ou seja, aquela canção trabalha a memória, né, de alguma forma, em quem já viu ou quem nunca viu e soube que existia, né?
Então, eu acho que é um aspecto assim importante para a gente pensar como que as pulsões estão juntas, né? Elas se dão juntas no sujeito. E eu queria, Alexandre, se você puder colocar no chat tanto a referência do vídeo que o João Paulo me enviou, como a abertura da novela anteriormente, né? A novela primeira. A outra vocês todos podem ver, porque ela está em cartaz aí. Tá? Então, se o Alexandre puder, eu acho que é um aspecto assim, curioso para a gente pensar nessa questão de voz e olhar, desse par pulsional, né? E como que isso se dá no desejo, né? São pulsões do desejo. Bom, posto isso, a gente vai trabalhar no texto do Amos Escoverer, né? Pode colocar o primeiro slide, Alexandre? Eu fiz um resumo, é um texto curto, ele é bem curtinho, mas ele é difícil, e ele trabalha o lamento, ele trabalha a lamentação. É muito interessante porque já está ali no chat os dois vídeos que eu pedi. Tá? É interessante esse texto do Amós porque trabalha a lamentação. E a pergunta que me foi feita, Teresa Nazar não sabia, né, o que eu ia trabalhar, mas ela foi perguntar justamente a respeito desse lamento. Ou seja, de alguma forma, o meu texto já estava sintonizado com o grupo de trabalho. O título, né, desse texto é Lamentação à Voz da Perda. Né? Então, algo aí acontece com essa voz que lamenta. É isso que o autor vai procurar pensar, né, junto com a gente. No texto, ele vai falar a respeito desses contornos que se vai dando ao objeto voz nesse lamentar-se. Né? O texto é toda uma linguagem metafórica, e isso fica evidente a partir logo da afirmação que ele coloca, logo no início, né, sobre a poesia. Ele coloca assim: a lamentação é uma produção poética, lírica e, sobretudo, vocal do sujeito diante da perda. E por que vocal? Né? Porque a gente sabe que o objeto voz é um vazio, né? Esse vazio é contornado pela pulsão, que comporta a voz, comporta o silêncio também. Quando a Sandra falou nos cacos de Lalande, são esses pedacinhos de som e silêncio que caem do outro, né? Que o sujeito ainda nem é sujeito, né? Mas o ênfase no berço está com os ouvidos abertos, né? O ouvido não se fecha, é um orifício que não se fecha, como Lacan já fala lá no Seminário 10. Então, o autor diz essa função, né? Por exemplo, do coro na tragédia grega é lembrada por Lacan. Deixa eu pegar pelo meu slide, que eu acho que fica mais fácil para mim. Só um minutinho. Pronto. Eu acho que o primeiro slide. Ah, tá. Tá certinho. Essa função, né, que faz essa produção poética, ela é muito exemplificada na tragédia grega. Né? Por quê? Oi? Ah, é, na tragédia grega. Por quê? Porque coloca em jogo um afeto para o espectador. Né? O coro vai fazer essa mediação entre o que é apresentado e a plateia. Né? Vai lembrar ao público e vai colocar em jogo um afeto. E que afeto seria esse? Angústia, né? Porque vai haver essa função da voz, do objeto voz, emergindo em momentos de perda. Né? Então, diante da perda, né, essa produção vocal, ela é necessária. Né? Chorar cantando, né? Chorar com voz, falar
e falar várias vezes, fazer essa produção, ou na poesia também, que também é uma forma de falar, né? E isso me recorda, então, essa pergunta que se deu na ciranda, né? O que se pode falar mais sobre esse lamento? Que pontos são esses de real que provavelmente estão no silêncio, né? Que convocam o sujeito, que convoca o real em cada sujeito, né? O que se pode fazer com isso? Porque é uma experiência muito singular. Vamos seguir mais um pouquinho. Se quiserem fazer algum comentário, pergunta, por favor, tá? As ruínas das... Ops. As ruínas da cidade... Isso. Obrigada, Alexandre. As ruínas das cidades, a partir da destruição de povos, é a lamentação mais antiga de que se tem registro. E é interessante que esse autor coloca que isso, né, essa lamentação muito antiga, diante de uma cidade destruída, nos reenvia a voz da mãe, que lamenta a destruição e canta o destino daquele lugar. É interessante isso, porque ele vai trabalhar essa lamentação nesses dois eixos, nesse eixo da mãe e no eixo do pai. E há uma diferença aí, né, não só na produção vocal, como também no que se tem de poesia, no que se tem de canção, no que se tem do instrumental, né? Por outro lado, Freud vai. Apagou. Por outro lado, Freud vai destacar na refeição totêmica o choro e o lamento pelo animal. Há um momento de lamentação pelo pai, um momento de luto, que para Freud vai contrastar com a alegria do banquete, ou seja, mata-se o pai, mas lamenta-se por ele, em um movimento de nostalgia. Isso é o resumo do que o autor vai falar desses dois eixos, né? De mãe e de pai. E o que eu percebo, assim, né, na medida que eu estava estudando o texto, é que esse vazio, né, esse objeto, voz, ele pode ser circundado por algumas produções que se ligam a essa mãe e que ainda não passam por uma simbolização que haveria com a entrada desse pai, né? Essa hipótese que eu fiz quando eu vi esses dois eixos de que ele fala, né? Há um reenvio aí, né? Quando ele fala dessas ruínas, é um reenvio à mãe, né? A lamentação materna em termos de uma operação psíquica, né? Porque aí se trata de uma operação psíquica que convoca o sujeito. Então, diante da destruição, a produção poética é de uma ordem e, diante de algo mais simbolizado, se dará de uma outra forma. É o que a gente tenta aqui, né, na reunião de hoje, pensar a partir da canção de Milton Nascimento, que eu escolhi, que a gente vai ver posteriormente. Márcia. Sim, diga, João. Eu vou fazer um comentário, uma intervenção aqui. Eu não sei nem se é o momento apropriado, mas isso está Todos de os alguma coisa, momentos são. de alguma está me provocando. Eu acho interessante falar. Vale. Eu evito, assim, tanto no presencial, eu tenho meu consultório espartano em termos de mobília e eu evito também para os atendimentos online qualquer representação aqui para, enfim, para não ter um tipo de infiltração imaginária não desejada, assim. Apesar que a gente sabe que isso também não significa muita coisa, né? Porque a própria ideia de vazio também tem a sua representatividade. Mas, enfim. Mas hoje a gente está aí nas redes sociais, de um modo ou de outro, e eu coloco sempre stories, né? Com coisas da escola mesmo, coloco muita coisa da escola, coisas pessoais. E eu sempre coloco alguma coisa, alguma faixa, alguma música e tal. E eu gosto muito
de avant-garde jazz, eu gosto muito de dodecafonia, enfim, são sons, free jazz, né? Então são sons que têm essa coisa da cacofonia, né? Tem essa dissonância muito aguda. E na a semana da Ciranda foi a semana passada, foi, né? Aham, esse fim de Foi, semana agora, né? foi. Eu coloquei uma música, eu coloquei um story e coloquei Ciranda mesmo. E coloquei uma composição do Arrigo Barnabé, que é pautada pela dodecafonia, né? Hum, E um analisante meu, na segunda-feira, que não conhece de música, não entende teoria musical, nem nada disso, ele perdeu o pai quando ele tinha 1 ano de idade. O pai dele faleceu num acidente quando ele tinha 1 ano de idade. Aí ele perguntou para mim o que que era aquilo, que tipo de música era aquela, etc e tal. Ele é uma pessoa já de 30 anos. Aí ele virou e falou assim: João, eu não sei te explicar. Eu ouvi a voz do meu pai ali. uhum. Ele disse para mim. E veja, é trecho instrumental, não tem nada não tem o uso da voz ou coisas do gênero. Para quem não sei se está habituado, dodecafonia é um tipo de composição que utiliza as 12 notas, né? Então gera ali muito efeito de dissonância, sons. Acho que a Márcia pode explicar melhor do que eu essa parte técnica, mas ele falou assim, João, eu ouvi ali a voz do meu pai. Então, assim, me tocou, e foi essa semana, então achei que seria interessante trazer essa questão aqui, que eu achei bem bacana. Eu, Obrigado, Márcio. eu agradeço aí a tua contribuição, porque eu acho que isso é um ponto para a gente pensar mesmo enquanto analista, né? O analista, quando ele vai, né, se expressar em redes sociais, né, como qualquer um de nós, né, ele vai tocar o seu, né, o seu público de redes sociais e, é claro, também a transferência está aí, né? A transferência se dá na análise, mas ela está na vida, né? Então, algo da. Eu não sei se só se fosse do decafônico que ele escutaria a voz do pai, talvez ele escutasse num outro tipo, né? Num outro gênero. A gente escutou um pouco isso na Ciranda também, né? Tiago Santos, acho que quando fala do movimento musical, ele traz isso, né? E por quê? Porque exatamente algo dessa experiência, né, a meu ver, à luz do texto, né, que a gente está trabalhando hoje, algo dessa experiência com um objeto perdido lá na relação materna e a interdição desse pai, né, que leva o sujeito a uma outra posição, né, algo daí resta no sujeito. Né? Tem um ponto aí, seja do João Paulo, seja do sujeito que escutou, né? Agora, que bonito, né, que ele leva isso para análise. Né? Esse ponto transferencial é que é muito interessante, porque, obviamente, ele foi na página lá do analista dele. Né? Ele poderia ter feito isso em um outro lugar. Então, algo aí da transferência se mostra, né? Via o objeto voz, né? Via a pulsão do desejo. Eu entendo assim. Né? E é muito interessante também, assim, eu acho que é um ponto até para pensar, né? O que que faz, né, um story ser carreado numa trilha sonora, né? Você coloca trilhas para os stories, né? O que que faz isso? Né? O que que provoca isso? Não só no público, mas em você, porque essa é a voz em você, né? Outros colocam fotos, outros Exatamente. colocam, né? Enfim, a multiplicidade aí de meios é infinita, né? Mas bem legal a tua contribuição, obrigada. Acho que isso fala, né, muito dessa experiência, dessa operação, o Amós chama de operação psíquica, né? Essa operação psíquica diante do que se perdeu lá com a mãe e a entrada desse pai também. O que que se pode fazer vocalmente? É curioso que o autor está o tempo inteiro falando no vocal, né? Eu acho que de todos os autores é o mais assim, até o momento, mais explícito nessa questão da vocalização, né? Por isso que eu achei interessante trazer esse texto para falar de lamento, né?
e dessa questão da nostalgia. Que movimento nostálgico é esse? Do que se trata? Porque ali já é um outro momento do sujeito colocar aquilo que morreu, né? Dar um lugar àquilo que morreu, nesse trabalho de luto. Por isso que eu recomendo tanto o livro da Meloni, porque eu acho que esse bordado assim ela faz muito bem. Né? Vamos passar para o outro, Alexandre? E aí ele traz as elegias, né, da Grécia Antiga, que também vão acompanhar sacrifícios. Né? E é interessante essa frase dele, isso é um resumo do texto, né, um resumão, assim, para a gente ter algumas ideias para pensar. Sempre que a lamentação aparece ritualizada, nós somos reenviados à figura do Pai e a ambivalência em relação a ele. Esse ponto de ambivalência também é algo interessante, né? Porque, voltando aí ao exemplo que o João trouxe, né? Na situação da clínica, a escuta nossa ela experimenta isso, esses pontos de ambivalência do sujeito que está ali em análise. Né? Esses pontos de ambivalência na voz. E na música de cada sujeito. Acho que essa questão da ambivalência é importante. No trabalho de luto, no trabalho para, né, simbolizar uma dor, tem um momento que ele fala, deixa eu ver se eu pego aqui na página 144, que ele vai dizer é melhor, né, que haja uma dor do que dor nenhuma. E por quê? Porque aí não se localiza, né? A angústia fica completamente sem um referencial. Né? A dor faz isso, a dor permite que esse trabalho se dê. E aí ele diz: a lamentação é o uso da voz no momento da perda. A mãe, constituída como objeto perdido, a gente está falando aqui de mãe, de pai, enquanto as funções psíquicas, né? Acho que isso está claro para todo mundo, os analistas e não analistas, acho que a gente já trabalhou isso. É uma construção que o pai, como função, vai fixar. Né? Então, essa ritualização, esses rituais de luto, de dor, de perda, essa função paterna que vai poder fixar. Né? Isso no neurótico, porque na psicose o que acontece? Essa dor fica errante, né? Fica extremamente angustiante, é pura angústia e sem um endereçamento, né? Sem uma ritualização, que é o ponto assim que eu acho central nesse texto, né? Como que essas lamentações ajudam na ritualização da dor. Né? Então, aí o nome do pé, né, vai funcionar como corte, vai interditar a mãe lamentosa diante da destruição. Né? Aquele lugar de angústia do que se perdeu e nunca mais se vai conseguir de volta, nunca mais se vai resgatar. Né? A partir desse pai, esse lamento vai tomando outra cor. Né? Há um fazer com isso, há um ritualizar isso, que é extremamente importante. Por último, eu fiquei pensando, pode colocar o outro slide, Alexandre, por favor, nessa lamentação, né, nessa frase dele, de se uso da voz no momento da perda, que tem a função de estruturar o objeto de perda via voz. Daí ele fala via vocalização. Como que é importante falar, cantar, vocalizar e trazer o que está morto para um outro lugar, né? Que é o que Milton vai fazer em Ponta de Areia. Né? Ponta de Areia
a ferrovia, né? Acho que vocês todos conhecem a história, enfim, da canção, que foi desativada, né? E que algo ali morre. População, né? Que morava à volta, enfim, que tinha uma vida ali que aquilo morre, né? E quando Milton grava essa canção, ele se utiliza desses agudos e do instrumental, né? Na gravação que eu destaquei, isso é permeado pela língua estrangeira, né? E vai apontar para a lamentação, estruturando a perda e relançando a voz. É muito interessante porque quando a gente passa de uma língua para outra, algo se perde, né? Na versão, quem lê em inglês vai ver que tem um subtítulo ali, isso é um show ao vivo, em 88, né? E, além da percussão e dos agudos dele, tem essa interferência em quem vê o vídeo dessa língua estrangeira, né? É como se, quando eu assisti o vídeo, é como se algum outro pedaço da história fica por contar, né? Fica por vocalizar. Ah, posso, Quem posso fala, falar? Nadir? Eu vou falar agora porque não é bem uma pergunta, senão vai perder o sentido. Você está falando, e por alguma razão até consultei que eu esqueci o nome, eu tinha esquecido da tal das Carpideiras. Não é uma canção, nem nada, mas é um lamento. E eu fiquei pensando, de repente, com isso que você está falando, que isso pode ser tão importante, esse lamento, no momento do luto, que quando uma pessoa não tinha familiar para chorar por ele, se contratava a tal das carpideiras para Uhum, elas fazerem isso, né? E elas parece que davam bastante ênfase para o lamento, né? Que uhum, choravam, uivavam, colocavam muita voz no choro. uhum. É isso, eu pensei nisso, não sei se tem a ver, mas eu acho que Eu tem. acho que tem tudo a ver, Nadir, porque é uma forma de carrear esse lamento, né? De tornar isso mais audível, né? Porque Sim, há que tornar isso audível, seja escrevendo um livro como a Melanie fez, seja cantando como o Milton faz, seja na nossa clínica, né? Quando aquele sujeito está engasgado ali e a gente precisa, né? Acolher esse engasgar, né? Essa voz que embarga, seja nas situações assim, no interior, né, do Nordeste também a gente tem lá o Canto das Excelências, né, que é exatamente isso, né, é o lamento de alguém que entrou no paraíso, né, assim que diz a letra, uma excelência entrou no paraíso. Então, é uma forma de conduzir isso que no momento do luto não tem nome, né? Seja qual for o tipo, né, de perda que a gente esteja se referindo. Não necessariamente a morte de alguém. Aqui no texto, o Amós vai trabalhar a morte de um próximo, né, de alguém próximo. Mas pode ser a perda de um emprego, pode ser a mudança de cidade, de país, enfim, né? Me lembro que teve uma ciranda, já faz um tempinho isso, que eu trabalhei o coro dos hebreus, né? Dos escravos hebreus na ópera Nabucco. Então, naquele momento, há uma lamentação por aquilo que foi deixado, por aquilo que não se retorna mais, né? Como também aqui, em Ponta de Areia, a gente vai escutar um Milton Nascimento dando lugar a algo que se foi, né? Quando eu estava fazendo essa pesquisa, teve uma matéria, acho que de jornal, que falava assim: a Maria Fumaça apitou pela última vez em 1966, né? Quer dizer, aquele momento ela apitou pela última vez ali naquele contexto, mas ela se eternizou no trabalho que Milton faz, né? E ele, bom, vocês vão ver o show ao vivo. Eu quis trazer a gravação ao vivo porque nesse momento tem a plateia, né? Ele está ao vivo.
Então, é um pouco também como a gente estava falando logo no Márcia, comecinho da posso fazer um comentário, Márcia? todos. Eu nem sabia que você estava aí, tudo bom? Tô. Eu não te vi chegar, Tereza. Uai, estou desde o início. Ah, então você já ouviu respondendo a Ouvi pergunta tudo, claro. e as voltas para Então, o lamento. eu acho que o lamento ele faz um contorno à angústia, porque o que está em jogo na angústia é exatamente o sem palavras. Então, o lamento me parece que é uma forma de você fazer um contorno para aquilo que está sem contorno, que é a razão da angústia. Bacana. Aí esse desenho, né, esse contorno, ele pode se dar de várias formas, né? Sim, Às vezes eu fico pensando aqui mais especificamente na clínica, né? Pô, melhora a Cecília. Cecília estava aí também, não tinha visto. melhor, Cecília. Esse contorno ele se dá de várias formas. Eu fico pensando assim. Há uma produção, por exemplo, o livro que eu estava falando no começo, a canção, e há outras produções que são mais, eu não gosto da palavra, mas é a que está me ocorrendo, rudimentares. E nem por isso sem muita beleza, né? Sim. Porque há algo sem essa forma, sem esse formato de uma composição, ou de um texto, ou de uma pintura, enfim. Né? Mas a pintura eu acho que é uma outra questão, porque a gente está falando muito da vocalização por conta do que o autor está trazendo. Né? Vamos escutar a gravação dele, Márcia, depois a gente volta a conversar. Alguém ia falar alguma coisa? Obrigada, Tereza. só uma Nada, colocação Eu que eu acho que realmente não tinha visto. que tem a ver com a questão que a Tereza colocou. Tem um documentário chamado Blues. É um documentário, eu não sei se foi do Scorsese. O Scorsese fez o de jazz, eu não sei se esse... Mas eles pegaram a biblioteca, a biblioteca folclórica norte-americana e fizeram um documentário em cima. E foram analisar as questões de estrutura musical. E aí eles chamaram, enfim, por exemplo, essa pessoa que fez esse comentário é o Cab Moe, um bluesman aqui já dos anos 90 para cá, 80 para cá, mas é uma pessoa que estuda muito. E ele falou que a Blue Note, né, foi introduzida no blues porque a pentatônica não dava conta de certas nuances. Ela foi emprestada do jazz, na verdade. A pentatônica não dava conta de certas nuances para contornar, porque o lamento no blues ele fica por conta de passagens na Blue Note. A Blue Note é a quarta aumentada, né? O trítono, né? Até foi falado na ciranda um pouco sobre Foi. isso. Acho Então, que foi assim, você até que falou. acho que o Thiago fez um comentário, falou e eu fiz um comentário, alguma coisa assim. Uhum, uhum. Mas a Blue Note ela dá esse tom, como é que eu vou usar essa expressão? Esse tom mais humanizado, digamos assim, porque a passagem por ela, não é rápida por ela Uhum. realmente ela ressalta uma espécie de tentativa, É, e, né, e só vocalizante, vamos colocar assim. e você falou bem, né, João? É uma passagem. Ela É uma ela passagem. não insiste, né? No sentido de ela não permanece muito tempo, porque eu acho que isso também é muito interessante no lamento, né? Quando a Teresa fala, né, desse circundar, é passar mesmo, né? Você não se detém, né? Como também quando ele vai fazer os agudos lá no vídeo que a gente vai ver, ele não se detém ali, mas você percebe que ele está chorando ali, né? Ele está fazendo a lamentação exatamente na última estrofe, né? Vamos assistir, depois a gente volta a conversar? Vamos lá? Alexandre, você passa para a gente, então, o vídeo que é do show ao vivo, né? Eu vou fechar minha câmera porque Tá aparecendo a tela com está aparecendo a tela assim. Vou só fechar a câmera. Tá.
Voltou. É, é forte, né? E assim, o lamento, no final, é algo assim, lá do fundo da alma, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui do Pedro, eu queria que ele falasse um pouco mais, né? Porque ele está falando aqui dos amores, e é verdade, eu concordo contigo, Pedro, mas queria te escutar. Não, é que é muito bonita a sua análise. Desculpa eu trazer um pouquinho para chegar, aí quero ouvir o começo depois na gravação. É só uma observação que eu queria fazer com relação a esse objeto perdido, né? Que eu estou justamente na minha formação primeira, né? Muito básica em psicanálise. Eu estou exercitando como conceito para trabalhar as canções de amor, né? Em que, aí pegando justamente o ponto dos lamentos nas canções de amor, amores difíceis, né? Como que esse objeto da perda, às vezes, ele vai além, né? Do sujeito amado como objeto de perda, né? Toca ali alguma coisa, né? Que vem pela voz e que está em outro lugar, né? Em outro ponto, digamos assim, que está no além daquilo que se lamenta perdido, no caso de uma relação amorosa, né? Difícil, digamos assim, né? Por mais variadas razões, né? Eu, eu agradeço aí a tua contribuição, porque, sabe, eu estava pensando, quando eu lia a tua colocação aqui no chat, em como que esse amor, né, mudou com o tempo, né? Estou me É, lembrando lá dos anos 70, até antes, né? As canções de fossa, de tristeza, né? Aquela coisa assim muito que a melodia era bem assim carregada e a letra também, né? Do impossível, da dor de cotovelo, daquela coisa assim absurda, como se sofria, né? E isso foi se modificando, eu acho que até pela própria história nossa, né? Na contemporaneidade, acho que a gente pode pensar em outros amores, né? Em outras configurações aí. Ontem, na terça-feira, 8 horas, tem um seminário muito interessante, que é o seminário que reflete a respeito do tema da ciranda e também continua, as pessoas do cartel continuam trabalhando, né? E ontem foi bem legal, assim, a Teresa trouxe uma pesquisa bem legal que ela está fazendo. Depois pega a gravação também, porque eu acho que tem uma questão, Teresa, se você quiser falar um pouco mais, né? Tem uma questão do que vai mudando com o tempo, né? E como que isso se reflete, no caso aqui, para a gente pensar na música, é, na melodia, nos acompanhamentos. Que trabalho é esse que o músico está fazendo, e até nem se dá conta, né? De carrear isso para as canções, para o que você está pesquisando, né? exatamente. Pensando nisso. Eu trabalho muito esse aspecto nessa passagem, justamente, do samba-canção para a bossa nova, né? Como que Uhum, aquelas... E aí até o ponto, né, nos anos 70, como que aquelas mesmas canções, cantadas com muita força de lamento, elas vêm reinterpretadas numa outra, digamos, numa outra modulação vocal, né? uhum, Eu estou tentando, sabe, colegas, eu estou tentando trazer isso para a escuta da voz, né? Eu estou tentando trazer isso para a modulação vocal, né? Eu penso, por exemplo, numa Nina Simone cantando Strange Fruits e volto para Billie Holiday cantando a mesma canção. A voz, a colocação vocal de Nina Simone é uma colocação de revolta, de denúncia, de, né? Que, claro, envolve também lamento, mas eu já analisei isso em outros artigos, né? Mas na interpretação da Billie Holiday, há uma ênfase vocal no lamento, né?
a um modo de colocar a voz, né? E digamos que traz de volta esse elemento, né, da lamentação de um outro jeito, de um outro modo, né? Eu estou tentando pegar isso que você disse, muito importante, né, Márcia, para eu pensar, mas estou tentando pegar menos, digamos, nos tipos de composições, em termos melódicos e de letra, mas na maneira de pôr nelas a voz. Uhum. É uma pesquisa que você está fazendo, né, Pedro? Eu, na A verdade, partir do tanto eu, que na você já verdade, escreveu a respeito também, né? já escrevi, né? Eu Uhum. agora eu agora estou trazendo isso para o campo, digamos, do domínio mesmo da psicanálise, tentando, digamos, figurar conceitos, né, nas performances vocais, né? Uhum. Com pulsão invocante, e trabalhando com esse andamento vocal que vai tecendo, né? Digamos, esse dizer, essa fala do sujeito que se coloca em relação de busca do que foi perdido. E aí sempre há um ponto, né, do desconhecido nesse sujeito, né? Exatamente. Se eu vou pedir até para o Alexandre para colocar no chat a outra gravação, Alexandre, do Milton, que eu acho que não seria o caso da gente escutar aqui, mas que cada um pode escutar depois, que é em Minas, né? No disco Minas, que ele faz em 75. E aí é totalmente diferente do que o que a gente escutou aqui, né? Uhum. O próprio coro, enfim, é uma outra, é como se fosse outra música, né? Outra canção, não é, né? É a mesma, só que com uma roupagem diferente. O Júlio estava com a mão levantada e agora sumiu aqui da minha tela. Eu não sei onde ele está. Ele Oi, está aí? boa noite, estou aqui. Oi, Júlio. Perdoem me Bem-vindo. abster aqui de abrir a câmera. Nesse instante também eu tenho que sair daqui a pouco, infelizmente. Eu ia fazer só uma. Estão me ouvindo bem? Sim. Acho que foi o João Paulo que falou que não estava olhando para a tela, mas acho que foi ele que falou sobre o blues. E uma Sim. curiosidade, ou talvez um adendo, uma curiosidade sobre a questão do blues. Primeiro que o blues tem uma similaridade muito grande com o modo mixolídio, que é o quinto modo, e que é o modo sobre o qual são construídas a maioria das músicas nordestinas, com aquele caráter nordestino melódico que identifica o Nordeste assim que você ouve, no Nordeste brasileiro. Uma outra característica Tipo, só um instantinho, Júlio, porque tem não músicos aqui também, tipo Asa Branca, né? é mais aquele. Não é exatamente o. Mas Isso. também, né? Aí. Também. É uma característica que assim que você ouve, você sabe que aquilo é nordestino. Uhum. É sanfonável, digamos assim. Mas tem uma coisa sobre o blues, que é. O blues tem uma. Se você pega, por exemplo, uma cadência blues tradicional, ele tem esse intervalo que chama de trítono, que é um intervalo diminuto que causa uma tensão. Ele tem isso nos três acordes da cadência, o que não acontece, por exemplo, no modo no sistema tonal relativo ao que não seja da escala blues, que você tem o primeiro acorde estável, um quarto acorde estável, o quinto acorde estável, aliás, é o quinto grau, na verdade, é o terceiro acorde, né? O primeiro grau, quarto e quinto formam uma cadência. Uma cadência é um movimento de um para outro, do outro para outro. Esse quinto grau, que é o terceiro acorde, ele tem a tensão para exatamente criar o descanso, a resolução, o relaxamento dessa tensão no primeiro grau de volta. Na escala blues, você não tem isso. Você tem os três acordes com tensões, os três são acordes de sétima. Então, a ideia o que passa é uma sensação de instabilidade, de movimento constante. Não tem uma solução, não tem uma resolução, não tem um conforto para o ouvinte naquilo que o som do acorde resolvido traria. E para fazer um paralelo, obrigada, Júlio, porque aí fazer um paralelo no que a gente viu mês passado, o conforto seria aquele intervalo lá da travessia, que o bebê, naquele vídeo, também brinca, né? O músico, quando vai musicar, o que o bebê está fazendo, brinca com isso, né? Com esse intervalo, que é a quarta justa.
né? E é Esse dá interessante, conforto, né? é interessante a dissolução, a resolução da quinta diminuta ou do trítono dessa sétima menor, digamos assim, nos acordes maiores, ela se dá, a quinta resolve-se numa terça. Cada nota desce meio tom, uma desce meio tom, outra desce um tom, e resolve-se numa terça. Mas é curioso como essa terça não só é desejada, como é necessária. Se eu chegar com um acorde de sétima, determinado ponto da canção e fizer... Ninguém relaxa, ninguém aplaude, ninguém relaxa até que eu faça. Até que Uhum. resolva, ninguém relaxa. Então, assim, é um ponto de tensão que intima, que implica, que exige uma resolução, como se fosse algo de uma pulsão que busca uma satisfação em algum objeto ali. E agora eu fico pensando aqui, né, te escutando nesse ponto de angústia, né, que a Teresa Nazar estava trazendo, como que se circunda isso com música, ou com escrita, ou com, enfim, como que se produz para dar um lugar a isso, porque quando não há essa produção, é insuportável, né? E aí eu fiquei pensando nesse manejo da angústia que se estamos às voltas, né, que se está às voltas no nosso ofício, né, porque algum ponto de angústia há na travessia de uma análise, né? Nunca vou esquecer de uma fala da Teresa Nazar que a análise é como filme de terror, né? Você lembra disso, Teresa, quando você chegou a falar, né? Final de análise. Porque Ah, sim. essa angústia está aí, né? Para ser revestida, falada, relançada, né? Mas isso não é sem uma boa dose de trítonos, né? Se a gente pensar, de dissonâncias, né? De não conforto, né? Tanto na parte, eu acho que no ofício da clínica, quanto até na própria formação. Fiquei pensando nisso agora, aqui, né? Enfim, não sei se tem mais alguém para comentar, porque a gente tem como 5 minutos, né? E eu recomendo, né, que vocês possam ver essa outra gravação que tem o coro de crianças, né? Que tem é uma outra gravação de Milton da mesma canção, mas com um outro tratamento. Márcia, Me... você já se deu conta de que Minas não é só Minas Gerais, é Minas de Milton Nascimento. Aham, aham. E me dei conta, né, quando eu trouxe Milton Nascimento para trabalhar a morte, né, que é exatamente o outro lado da história, né? Para trabalhar a morte com alguém que tem Nascimento no sobrenome, né? E a, e Miriam, a você capa, a capa do disco Gerais é o Aham, desenhozinho da Maria Fumaça. da Maria Fumaça, que foi, eu acho que a gente colocou na imagem, na divulgação de hoje, né? Miriam, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Cadê você? Márcia, eu Oi. queria te perguntar uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Márcia. Aqui. Oi. Márcia, talvez não tenha nada a ver, mas eu fiquei angustiada agora, Hum. pensando, e eu queria te perguntar. A minha mãe, ela quando lá na roça, no meio do mato, né, ela tinha 7 anos, a mãe dela morreu em função do parto do nono filho. Então eram todas crianças pequenas. Minha mãe tinha 7 anos. E ela foi assim, e lá, tudo era feito lá mesmo, assim, o caixão dessa mãe foi feito lá. E tinha o barulho do serrote serrando a madeira para fazer o caixão. E a minha mãe, assim, ela durante muitos anos, ela falou, ela não podia ouvir aquele barulho do serrote, porque era insuportável para ela. E assim, num luto que não foi possível, porque não teve palavra nenhuma de nenhum adulto para explicar para ela e para os outros irmãos, todos pequenos também,
que estava acontecendo. Ela foi agarrada pelo braço e toda endurecida, levada para ver essa mãe no caixão. Então, eu queria te perguntar, isso seria caco de língua de Lalang? Seria lamento ou não seria nada dessa ordem? Isso é voz, né? Algo aí que fez questão para ela, claro, né? Uma experiência em que não, você bem disse, não foram colocadas palavras, né? Somente aquele som e a situação, pelo que você está falando, né? Isso vira um lamento, eu vejo assim, né? Na Não só medida, depois, ter um lamento, exatamente, só né? depois. Na medida em que ela reage a isso ou responde a isso de alguma forma, né? Porque Ela não só pode, depois isso comparece, né, como uma significação enigmática, que né? ela só tem aquele horror, né, ao som, mas talvez se ela procurasse, né, colocar em palavras esse horror, houvesse algum tipo de elaboração, né? Isso daí é uma coisa que não se sabe, né? Aí sim eu acho que Ela, poderia ela lamentar, ficou só, né? ela ficou só com o ruído do serrote, nada mais real do que isso, né? Uhum. Quando as palavras pudessem ser colocadas, né, Tereza, aí se poderia lamentar, né? Que é um Sim, pouco o que o autor do texto de hoje fala, colocar produção vocal, né? é. Respondi a você, Miriam. Respondeu, Márcia. Obrigada. Nada. Gente, nós estamos encerrando, né? Porque nós temos uma atividade fechada às 6h15 e aí a gente retorna na atividade aberta às 7h30, tá? Isso. A Beijo. atividade de agora é para membros e participantes. Quero agradecer mais uma vez aí a presença, as questões. Seguimos no próximo mês, então, ainda com Milton. Parabéns. Obrigada, gente. Tchau, Márcio. Beijo. Tchau, Márcia. Obrigado, hein? Tchau.